É tolice seguir nossas ideias. Vamos falar da sarça ardente, do chamado de Moisés para uma missão aparentemente impossível. Êxodo capítulo 3. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Você se identificou com essa promessa? Nós estamos vivendo num momento de aflição, numa terra injusta, numa sociedade totalmente ao avesso da vontade de Deus. Estamos aqui no meio como estrangeiros. E aqui Deus fala como se fosse para nós: eu estou vendo a sua aflição, estou ouvindo o seu clamor. Por isso eu desci, ou seja, Jesus voltará e vou livrá-lo dessa situação. E vou levá-lo para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, novo céu e a nova terra. Tem essa aplicação para nós, mas foi literal para os egípcios sob a escravidão. 400 anos sem esperança, lutando, pensando que Deus havia esquecido eles. 4, 5 gerações haviam se passado. Precisariam de um Salvador, de alguém para livrá-los das mãos do poderoso Faraó. Hoje precisamos de Jesus para livrar-nos do poderoso Satanás. O chamado de Deus mudará a direção da nossa vida. Se nós aceitarmos, nossa vida será diferente. E é sempre a melhor rota. É tolice seguir os nossos pensamentos. Deus diz que o pensamento dele é maior, mais alto, melhor para nós. Ele sabe o que está acontecendo. E no momento certo, ele esclarecerá para nós. Ele intervirá. E nós não vamos arrepender de ter crido, acreditado na palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira. A questão é: Moisés atenderia o chamado de Deus, não importando que haveria de ter uma mudança muito drástica na sua vida? Afinal de contas, eles estavam ali tranquilos há 40 anos, em meio à natureza, fazendo o que Deus queria, fiel, já com 80 anos de idade. Será que agora ele iria mudar drasticamente a sua vida? Normalmente, nós velhinhos não queremos ter muitas mudanças, muita movimentação, planos altos. Isso é para a juventude. Mas Deus não pensava assim. Você deve se lembrar que
Deus redirecionou os seus planos. Na minha vida eu posso ver isso. Você também pode ver na sua vida. E isso nem sempre é fácil, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Deus esperou 80 anos para que Moisés estivesse pronto para aquela tarefa. Moisés tentou fazer exatamente aquilo que Deus estava pedindo quando ele tinha 40 anos. Ele queria livrar seu povo, afinal ele tinha poder, seria o próximo faraó. Vivia numa situação privilegiada, tinha, segundo ele achava, tinha todas as condições possíveis para livrar o seu povo, fazer justiça para o seu povo, mas não era daquele jeito. Eram os pensamentos dele, não deu certo. E ele praticamente abandonou tudo para proteger a sua vida. Depois que Moisés fugiu para Midian, Moisés passou 40 anos tranquilos, sendo pastor. Deus também usou Moisés naquele deserto para escrever 2 livros da Bíblia, Jó e Gênesis. Ele não escreveu porque ele achou que veio da cabeça dele, mas o Espírito Santo estava trabalhando com ele. Ele não era um desobediente, ele não era um revoltado, porque não tinha sido faraó, porque seu povo estava escravizado, porque aparentemente seu povo tinha sido esquecido por Deus. Não! Ele continuava sendo fiel, crendo no seu Deus, vivendo uma vida justa, digna, e era fiel ao seu sogro, sua esposa. E ele então recebe de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre os patriarcas, sobre o plano da salvação, sobre o pecado. Tudo isso Deus revelou a Moisés enquanto ele esteve ali trabalhando em meio à natureza com o seu sogro. O Senhor se apresentou a Moisés como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em Êxodo capítulo 3 diz: o anjo do Senhor, com letra maiúscula, apareceu no meio da sarça ardente. Moisés ficou admirado e foi ver o que estava acontecendo, porque aquele pequeno arbusto não se consumia em meio àquele fogo. E Deus disse a Moisés, veja, começa a falar anjo do Senhor, com letra maiúscula. E agora, a própria Bíblia já cita que aquele anjo do Senhor é Deus. Deus lhe disse: tire as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Foi assim que Deus começou a conversa com Moisés para fazer o chamado de uma maneira milagrosa. E disse: agora você não está conversando com qualquer um. Você está conversando com Deus. A presença de Deus tornava aquele lugar santo. E ele havia prometido que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Sabe onde era a terra de Canaã? Ali onde Moisés estava.
Lembra que ele saiu do Egito e foi, andou, andou, andou? Mais ou menos uns 3 dias para chegar até ali na casa do agora sogro dele, que é Jetro. Ali era Canaã. Só que tinha povos inimigos ali de tudo até jeito. Os amorreus, os filisteus, tá tudo ali. E Moisés nunca se esqueceu de que Deus falou que para Abraão, Isaque e Jacó, que daria a terra de Canaã para eles. Nunca duvidou disso. Moisés conhecia bem essa promessa e nunca duvidou que isso iria acontecer um dia. Mas o anjo do Senhor, que foi o próprio Jesus Cristo. Anjo significa mensageiro. O anjo pode ser um ser angélico, um ser humano, transformado num ser humano, ou um ser humano mesmo, pode ser um anjo, ou seja, um mensageiro de Deus. Eu e você podemos ser um anjo, ou seja, um mensageiro de Deus, que dá a mensagem de Deus. E pode ser um ser divino também. Malaquias 3:1. Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Veja, Jesus mesmo disse: eu falo o que ouço do meu Pai. Eu não falo de mim mesmo. Eu falo e faço o que meu Pai manda. Por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito? Por que Deus queria intervir? Em Êxodo 3 diz: porque eu vi a aflição do meu povo. Veja que chama do meu povo. 400 anos escravizados. Aparentemente esquecidos por Deus. Mas Deus havia abençoado, multiplicado, dando saúde, dando força. As bênçãos não parou. Só que o sofrimento era terrível, amargo mesmo. Como nós hoje. Não é fácil viver nesse mundo perigoso. A qualquer momento pode acontecer algo terrível. Um acidente, uma enfermidade repentina, mortes. E ali estava. Diz assim que eu conheço o seu sofrimento, por isso desci para livrá-los. 400 anos. Você é meu povo. Nunca deixou de ser meu povo, apesar do vosso sofrimento aqui. Aquele sofrimento era uma prova para os egípcios se converterem e verem as bênçãos de Deus. Mas eles endureceram o coração de uma maneira geral. E Deus fala para Moisés: vem agora e eu te enviarei ao faraó. E Moisés então fica surpreso. Ele tinha medo de voltar para o Egito depois de 40 anos. Como que ele saiu do Egito fugido? Mas Deus falou: aquele governante que você fugia já não existe mais. Agora você pode voltar. Mas Moisés disse: não, quem sou eu? Quem sou eu para falar com o faraó?
Eu não sou nada. Eles não vão acreditar. E Deus diz: quem é você? Eu sou contigo. Eu vou com você. Você está pensando que eu estou pedindo para você ir sozinho lá, sem força, sem poder, sem nada? Não, eu vou com você. Eu sou contigo. E este é o sinal que eu vou te dar. Quando saíres com o povo, viagem de 3 dias, vocês vão me servir nesse monte, Monte Horebe. Este é o sinal. Depois que vocês saírem de lá, pode ter certeza, é aqui que vocês vão ir. Onde você está agora, no Monte Horebe. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo. Veja que eram 600.000 pessoas, homens a pé, fora crianças e mulheres. E segundo os entendidos, passa de 2 milhões de pessoas. Eu vou te enviar o Faraó para que o Egito te libere. 2 milhões de pessoas para você sair de lá. Vocês não vão ser mais escravos deles. Eles vão ter que fazer o tijolo deles, eles vão ter que buscar água, eles vão ter que... tudo que vocês faziam para eles, vão ter que fazer eles mesmos. Você acha que eles vão gostar disso? Não vão gostar? Que tarefa gigantesca para o povo de Deus. Que tarefa gigantesca. Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido? Por quê? O que eu tenho de diferente? O que Deus viu em mim para me chamar para uma tarefa tão importante dessa? Temos uma indicação do caráter de Moisés. Humildade. Tem gente que fala, eu fui escolhido porque eu sou melhor do que os outros. Não. Tem gente melhor, que fala melhor do que você, que tem perspicácia melhor, organização melhor, estratégia melhor, fala melhor, tem ideias surpreendentes, capacitação, estudo. Mas Deus pode não querer aquele. Ele pode te chamar. E aí então, Deus estava tão certo de que Moisés era essa pessoa, que aparece agora no medo de Moisés, não uma rejeição, mas o caráter de Moisés, de sua humildade, do senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. Isto é essencial para quem deseja seguir e fazer a vontade de Deus. E Deus então continua a conversa para convencer Moisés. Deus poderia deixar, então eu vou chamar outro. Você não quer? Eu não vou ficar te insistindo, não. Eu não vou ficar te convencendo, não. Não, Deus não faz isso. E no Êxodo 3,13 diz assim, Moisés refutando, né, não querendo a tarefa, ele realmente achava que é muito para ele. O povo me perguntará qual é o seu nome? Qual o nome do Deus que apareceu para você? É só Deus, nome? E Deus disse, eu sou o que sou. Yahweh, eu sou. Significa que ele não está no passado.
não está no presente e no futuro. Ele está em tudo ao mesmo tempo. Ele é. Eu sou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo. Você conhece Moisés? Eu te revelei, você escreveu sobre eles? E ele então fala outra coisa. O faraó não nos deixará ir. E aí o que eu faço? E aí Deus disse: eu terei que ferir o Egito. E então ele sairá e deixará ir. Eu vou ter que ferir o Egito. E realmente eles não vão deixar sair mesmo. Você acha que você vai lá fazer um pedido e ele vai atender na hora? Não vai. O serviço que nós temos a fazer é difícil. A missão de Deus é difícil. Nunca Deus falou que é fácil. E às vezes Deus, como está conosco, vai ter que agir de maneira extraordinária. Mas para isso nós precisamos estar preparados para isso. Sou o que sou, Yahweh, significa Deus eterno, um Deus que age milagrosamente, um Deus imanente, quer dizer, um Deus pessoal. Também conhecido como Elohim, que não é a mesma coisa de Yahweh. Elohim quer dizer governante e criador do universo, ou seja, transcendente. E diz: Abraão, Isaac e Jacó não me conheceu como Yahweh, e sim como Elohim. Mas você e o seu povo vai conhecer um Deus imanente, um Deus que está pessoalmente com vocês, andando com vocês, ali, saindo com vocês para o deserto, conduzindo vocês. Vocês vão me ver na nuvem, vocês vão me ver no mar, vocês vão me ver na pedra saindo água, vocês vão ver no alimento caindo dos céus. Um Deus presente que está no meio de vocês. Um Deus que vai estar no tabernáculo, onde você vai falar comigo pessoalmente, vai ouvir minha voz, vai me ver. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Yahweh busca a pessoalidade, a proximidade. Você conhece Deus como Yahweh? Ou conhece Deus só como Elohim? Eu creio que Deus fez tudo, a natureza está falando isso. Mas isso é uma parte só. Você crê que Deus está com você? Eu estarei com você. Aceite a tarefa, porque eu estarei com você. Então, as 4 desculpas que Moisés deu. Quem sou eu, Senhor? Quem és tu? E se não acreditarem em mim? Eu nunca fui eloquente. Envia outro. Por fim, Moisés cedeu. Eis que não crerão, diz Êxodo 4. Dirão: o Senhor não te apareceu, não. Você está contando essa história aí para nós? Os anciãos iriam falar, né? Lá que ele tinha que reunir com os anciãos. Ah, mas Deus não apareceu, não. Como que você prova que Deus te apareceu? E Deus diz: Moisés, o que você tem na mão? Um bordão, uma bengala de pau.
joga ela na terra. E quando ele joga na terra, ela vira uma víbora, uma cobra. E agora Moisés correndo, a víbora querendo picar ele. E Moisés correndo da víbora, que era o bastão dele ali, o bordão dele. E Deus fala assim: Moisés, para de correr, pega a víbora pelo rabo, pela cauda. E ele então vai lá e pega pela cauda. E ela se transforma num bordão de novo. Que coisa espetacular! Deus pode? Faça esse sinal diante dos anciãos lá do Egito. E diz mais: agora coloca a mão no peito. E ele colocou a mão no peito. Tira a mão agora. E a mão estava leprosa. Leprosa, branca. Estava apodrecendo. E Moisés se assustou. A minha mão ficou doente. E agora Deus fala: coloca de novo a sua mão no peito. E ele colocou, tira agora. Tirou e a mão estava perfeita. Que espetacular! Faça esses sinais para os anciãos. E se não crerem mesmo assim? Vai lá no rio, pega água diante deles. Joga a água na terra. E a água vai se tornar em sangue. E foi tudo isso que ele fez. E eles creram em Moisés. Os anciãos creram em Moisés. Tanto é que quando Moisés foi falar com o faraó, os anciãos estavam juntos. Por isso que o faraó disse: você está trazendo o povo aqui, está intertindo o povo e eles precisam trabalhar, para com isso. Então, com relação a envia outro, né? Deus te fez tudo isso e mesmo assim, envia outro, eu não sei falar. E Deus falou: eu sei que seu irmão fala fluentemente, Arão. Ele vai junto com você. Ele fala o que você mandar ele falar. Então, ele vai ser como se fosse um profeta e você vai ser como se fosse Deus. Mas você vai. Você vai. E ele então cedeu. Foi. E é interessante agora que, como líder, nós precisamos ser obedientes, ser exemplos, porque senão o povo não vai ter influência aquilo que Deus está mandando eu fazer. Eu tenho que dar o exemplo. Mas Moisés negligenciou a circuncisão de seu filho mais novo. Ele sabia que tinha que fazer a circuncisão. Porque todo judeu tem que fazer a circuncisão no 8º dia. É um sinal de que ele é um judeu, é um israelita e faz parte do povo de Deus. Mas tem que fazer a circuncisão. Ou naquela época tinha, né? E ele não tinha feito isso. Então, quando ele para num celeiro ali, na hospedaria, o anjo de Deus faz menção de que vai matar Moisés. E Zípora, desesperada, a esposa dele, é uma mulher de ação, pega uma pedra afiada e faz a circuncisão do filho. E joga a pedra com sangue em Moisés.
É desse jeito que tem que fazer? Homem sanguinário. Moisés tinha ficado tão manso sobre a terra que ele não tinha essa iniciativa mais. Lembra quando ele saiu, que era um homem ativo? Confiava nele? Agora não. Mas ele precisava mudar agora para fazer as coisas de Deus. Estando Moisés a caminho, encontrou o Senhor numa estalagem e o quis matar. Então, Zípora fez a circuncisão do seu filho. Arão falou ao povo e Moisés fez os sinais. E o povo creu e adoraram ao Senhor. Então, nós devemos aprender uma lição. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Negligenciar o rito da circuncisão de seu filho mais novo era um ato que serviria de mau exemplo para o povo. E isso não poderia acontecer. Moisés seria colocado em posição de grande perigo. No entanto, precisava dar o exemplo.